Boa noite, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Graça e paz. Um tempo já sem colocar vídeo no canal, mas vamos colocar um vídeo de meditação, um vídeo curto, um vídeo rápido, mas que com certeza vai servir para mim, já serviu para mim e vai servir para você também, uma palavra de conforto, de fortalecimento para a sua vida. A gente vai gravar uma série de vídeos nos Salmos, né? Os Salmos são cânticos, são músicas. A gente vai meditar, considerado 2, 3 pontos no Salmo, para não ler o capítulo todo, você lê na sua casa. Mas a gente vai fazer algumas considerações só, em 2, 3 pontos por Salmos, né? Por exemplo, hoje nós vamos começar no Salmo de número 1. Então nós vamos fazer algumas considerações no Salmo de número 1, né? Para o vídeo ficar um pouco curto, não ficar pesado para você ver. E aí você lê o versículo, o capítulo todo em casa. Capítulo não, lê o Salmo todo em casa, que Salmos não são capítulos, são por números, são por livros. Então, Salmos de número 1, não é Salmo capítulo 1, é Salmo de número 1. Então a gente vai fazer algumas considerações, 2, 3 considerações no máximo, para a gente apenas despertar em você a curiosidade de você estar lendo, estar estudando, estar examinando. E a nossa ideia é a seguinte, vamos lá. Quais são as considerações que nós vamos fazer no Salmo? Uma consideração bem rápida. A gente vai considerar no Salmo de número 1, por exemplo, o salmista diz o que o homem não deve fazer. No seguinte, ele diz o que o homem deve fazer e depois ele diz o resultado daquilo que o homem faz. O resultado do homem que segue o conselho do salmista. Qual é o que o homem não deve fazer? Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpio, ela se refere àquela pessoa que é má, aquela pessoa que é mal intencionada, má de coração, né? Hoje a palavra ímpio ela é mais abrangente um pouco, a gente inclui mais pessoas, mas no contexto ímpio era o homem mau. Ele diz que é bem-aventurado o homem que não anda, o que não ouve, o que não segue o conselho da pessoa má, um conselho mau. Alguém que te dá um conselho mau, um conselho que leva você para um precipício, para uma derrota, ele diz, é bem-aventurada a pessoa, ou o homem ou a mulher que não anda, que não ouve esse conselho. Ele diz também que é bem-aventurado o homem que não se detém no caminho, aquele que não caminha junto, aquele que não caminha os mesmos passos do ímpio, o mesmo passo do homem mau. Ele diz que o homem não deve ouvir e ele não deve caminhar. E depois ele diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que escarnecem das coisas de Deus, escarnecem do Evangelho, escarnecem de Deus, da obra de Cristo, da igreja, pessoas que se escarnecem, pessoas que falam mal, que zombam. Ele diz que bem-aventurada é a pessoa, então, a pessoa não deve ouvir o conselho do ímpio, a pessoa não deve caminhar no caminho que o ímpio caminha, o que o ímpio pratica você não deve praticar, e ele diz que onde tem pessoas que zombam de Deus você não deve ficar. Agora ele diz o que o homem deve fazer. O que o homem deve fazer? O homem deve ter antes, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele deve ter prazer na lei de Deus. E ele diz que o homem tem que meditar, ele tem que ter prazer, meditar. Meditar é quando você lê aquele texto que você para e fica refletindo. Por exemplo, você lê um texto sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então você fica meditando, pensando no amor de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Então ele diz que o homem tem que ter prazer na lei de Deus e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aí ele diz o resultado do homem que faz isso. O homem que medita na lei de Deus de dia e de noite, que tem prazer, que ama a palavra do Senhor, ele diz o resultado. Qual é o resultado? O resultado ele diz que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, junto a um rio. Você já teve a experiência de passar e observar que onde passa um córrego, um rio, as árvores que são próximas a esse córrego, todas elas são verdes, são frondosas, dão frutos. E ele diz que no tempo certo, na estação certa, no momento certo, ele vai dar fruto. O homem que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que medita nela no tempo certo, ele vai dar frutos. E as folhas dele não murcham. E tudo que ele faz prospera. E aqui eu não estou pregando prosperidade em termos de você ficar rico, você ter um carro, não estou falando isso. Eu estou falando de prosperidade com o sentido de você ter satisfação em Deus. Você ter consciência do amor de Deus para a sua vida, que tudo que Deus faz é perfeito, que o que acontece na sua vida está sendo direcionado por Deus,
E eu estou pegando nesse sentido, estou te falando para você nesse sentido, que o que você vai fazer vai ser bem sucedido em Deus. Você vai estar satisfeito. Se você tiver um carro para andar, você vai estar satisfeito. Se você tiver andar de ônibus, você vai estar satisfeito. Se você andar de bicicleta, vai estar satisfeito. Por quê? Porque você faz em Deus. Então você vai ser bem sucedido nisso, porque você está fazendo em Deus, tá? Não vamos ler o restante do Salmo para não ficar um vídeo muito longo, mas você medite nesse salmo, medite nisso que eu falei, e é só um despertar para que você possa estar lendo, continuar lendo os salmos, e depois nós vamos gravar um vídeo dos salmos 2 ou 3, e assim a gente vai seguir até aonde o Senhor nos permitir, tá bom? Fique com Deus, graça e paz a todos.